Quando eu era pequeno, dos lugares preferidos que eu tinha na casa dos meus pais era o quartinho da empregada. E não é por isso que vocês estão pensando. Era lá que ficavam todos os livros, enciclopédias. Alguém aqui lembra do Almanaque Abril? Quem é talvez 35 mais, assim que nem eu, lembro do Almanaque Abril. Bom, o Almanaque Abril era basicamente as consultas que eu precisava fazer para aula de geografia. Eu tinha lá PIB do Brasil, informações. Lá eu desenvolvia paixão por bandeiras e estudar a geografia do mundo. Lá eu perguntava para o meu pai por que a Alemanha está dividida em duas, né? Porque a edição ainda não tinha sido atualizada. Mas, basicamente, em 1990, então, quando eu tinha 10 anos de idade, a única forma de poder pesquisar, aprender as coisas, era ou ir na biblioteca do colégio, ou ir para o quartinho da empregada e ficar devorando a Mirador, a La Russe Cultural e outras tantas coisas jurássicas. Hoje em dia, todo mundo tem um quartinho da empregada, o escritório dos pais, a biblioteca da escola, no seu bolso, e não só a sua biblioteca, mas a biblioteca de todas as bibliotecas da cidade, do estado, do país, do mundo. E a gente tem o Google, que tem como missão organizar toda a informação do mundo e entregar ela universalmente e de uma forma útil. Então, a gente, 25 anos depois, nessa época onde a única forma de encontrar uma resposta, né, porque a gente ia para a enciclopédia, ia buscar um verbete, nós tínhamos uma resposta. Né? Apesar de que uma diversão que eu tinha com os meus amigos era ficar procurando palavrão no dicionário. Então, quando a gente ia lá, descobriu que meretriz era o que é, e tinha lá 50 sinônimos, reboque, Catarina, Kenga, etc, etc. Era uma diversão de criança ficar fazendo essas coisas, né, ousadas. Mas, basicamente, o que a gente tem hoje é, para cada procura, e a gente viu ali que design tem mais de 5 bilhões de menções, é que para cada questão que a gente tem, o quartinho da empregada que anda nos nossos bolsos tem dezenas, centenas, milhares, bilhões de respostas. Basicamente, porque a gente vive num mundo em que a tecnologia possibilitou que a gente saísse de um cenário de escassez para um cenário de abundância. Escassez era eu ter uma pergunta e ter que fisicamente me deslocar para um local onde eu ia ter acesso a uma resposta. Abundância é a gente ter em vários locais, em vários acessos, milhares, milhões, bilhões de respostas para as nossas dúvidas. E isso é possível graças à tecnologia ou a inovações feitas a partir de camadas de tecnologia. E essas inovações, ou essas tecnologias que acabam se transformando em tecnologias exponenciais, porque em vez de crescer linearmente, elas acabam crescendo exponencialmente. Então, se a gente pensar, por exemplo, em novos negócios e novas empresas, na década de 20, uma empresa para figurar entre as 500 maiores do mundo tinha, em média, 60 anos de vida. Isso já caiu para 12 anos hoje em dia, e daqui a 10 anos vão ser, em média, 5 anos para a empresa atingir, para a empresa já ser uma das 500 mais valiosas. E, basicamente, o que a gente tem como os principais drivers dessa mudança é que a gente passou a ter o que era físico digitalizado. A gente tem tecnologias que passam de um momento de decepção para um momento de disrupção. Se a gente lembrar dos primeiros computadores lá, e quem viu o Jogo da Imitação pode lembrar da Tractana do Alan Turing, porque a gente tem hoje computadores em que a gente carrega no nosso bolso, com milhões, bilhões de mais processamento e mais possibilidades, a gente vê que muitas vezes elas começam super decepcionantes, pesadas, caras, e passam para um momento de disrupção, onde elas se tornam populares. E elas são desmaterializadas. Então, aquela informação que antes estava no meu livro, ela, no momento que está digitalizada, ela passa a existir num computador em algum lugar do mundo e que a gente não faz nem ideia, e ela não precisa mais existir. As nossas músicas não precisam mais estar num vinil, elas podem estar na nuvem, podem estar no Spotify, e a gente simplesmente vai acessar elas quando a gente quiser. Acabam desmonetizadas. Então, a informação do Google ela é gratuita para quem quiser acessar. Ou então, a desmonetização não no sentido de gratuito, mas muitas vezes de facilitar. Se a gente pega o Uber, por exemplo, uma vez que a gente coloque... Alguém aqui já andou de Uber? Algumas pessoas já tiveram experiência.
Pois é, fora a polêmica toda, aí até hoje tem uma notícia que o Haddad quer cobrar imposto, né, para quem usa pro Uber. Enfim, ele é desmonetizado no sentido em que eu coloco o meu cartão de crédito lá e eu vou fazer as corridas e eu não tenho que mais me preocupar com isso. Isso é uma forma de desmonetizar. E democratizadas, no momento em que a tecnologia ela só é disruptiva quando todo mundo tem acesso. Não adianta ter um computador que custa bilhões de dólares se as pessoas não vão poder comprar. Então, no momento que esse computador passa a ter um valor que as pessoas podem adquirir, isso se torna relevante, isso se torna disruptivo, isso se torna democratizado. E a grande questão é, se a gente vive nesse mundo, né, cheio de tecnologias exponenciais, um outro exemplo, quem veio para cá usando o Waze no seu trajeto? Isso é um belo exemplo de tecnologia exponencial. Empresas antes colocavam milhões de sensores nas estradas para conseguir ver o movimento, até que um cara de Israel se deu conta que o sensor já estava no bolso de cada pessoa e disse por que a gente não distribui essa informação para um servidor, automatiza isso, as pessoas podem contribuir, a gente tem um sistema exponencial de informação do trânsito, não pode usar. Então, é mais uma empresa também que hoje já vale alguns bilhões e que não tem mais de 5 anos de idade. Mas, basicamente, se a gente vive nesse mundo totalmente conectado, com tecnologias exponenciais, a grande pergunta é por que muitas das pesquisas que são feitas ainda são baseadas naquele método lá do quartinho da empregada, no método tradicional, no método de pesquisa com pouca abrangência. O resultado disso, e a gente teve aí nas eleições passadas um belo exemplo, é que a gente vai chegar nessa coisa maravilhosa de erros absurdos e piadas sobre os números totalmente inadequados de pesquisa. Quando a gente tem uma situação em que, se a gente pegar a eleição, é um negócio que tem data, hora marcada, que dá para se antecipar, por mais que as opiniões mudem, existe um planejamento. Mas se a gente chega num momento, que nem 2013, em que de uma hora para outra, ou de um jeito muito rápido, as pessoas começaram a se mobilizar, as pessoas começaram a mostrar sua insatisfação, elas foram para as ruas e começaram a dizer que era muito além dos 20 centavos. Mas que raios é exatamente esse além dos 20 centavos? Todo mundo queria entender, mas ninguém conseguia ter uma resposta clara para o que é esse é muito além dos 20 centavos. E a gente, na agência em que eu trabalho, queria poder participar daquele momento tão especial do Brasil, um momento que a gente sentiu que, né, quem sabe, agora a coisa começa a mudar, e queria poder contribuir para esse momento. E que não era indo para as ruas, não era enfrentando polícia, qualquer coisa mais polêmica, era conseguir tentar casar o que a gente tinha de conhecimento, de monitoramento de marcas, de pesquisa, de clusterização desse conhecimento, para ajudar nesse momento em que o Brasil queria entender o que é esse além dos 20 centavos. E foi assim, em 48 horas, que a gente colocou a plataforma Causa Brasil de pé, e que eu apresento aqui para vocês. Egypt, Turkey, Greece, Spain, the United States. All around the world, social protests have arisen in the last few years, most of them starting on social networks. In June 2013, it was Brazil's turn. The rise of bus fares was the spark of a series of protests in many capitals. It quickly became the biggest popular manifestation in the country's history since the impeachment of former President Collor in 1992. However, as soon as the protests increased, public transportation seemed to be only the first of several other concerns. Multiple society sectors joined the protesters to claim for their own reasons, which made the protest even bigger and their causes ever-changing. More than 1.25 million out on the streets, and even more on the internet took part. How to identify the demands most Brazilians had in common. We created Causa Brasil, a website that monitored the social networks to find out the protests' main reasons and mapped out in real time how they changed over time. Fed by millions of posts on Twitter, Facebook, Instagram, Google+, and YouTube, Causa Brasil used a search engine that classified mentions related to more than 150 hashtags.
As soon as it was launched, Causa Brasil emerged as a real thermometer of the country's protests, serving as a tool for journalists, analysts, and public administrators. The website's creators were interviewed and became a source of reference for the media. Even politicians used the site as an argument to advocate its propositions. In only 1 month, more than 1 million mentions were monitored by Causa Brasil on the social networks. In only 1 month, Causa Brasil was massively mentioned on social networks and media articles. But most of all, Causa Brasil made history by helping Brazil understand in real time its most important popular outbreaks in 5 centuries. Aí, agora sim. Mais do que simplesmente fazer um ranqueamento de hashtags ou uma tag cloud, o que a gente quis e desenvolveu foi uma inteligência capaz de pegar o que estava sendo dito e compreender que quando a pessoa falava lá que o salário dos professores é uma vergonha, ele estava falando de educação. Quando ele falava que não se pode mais pegar ônibus, ele estava falando de transporte. E criar essa inteligência de clusterização semântica para conseguir realmente analisar o que estava sendo dito, qual é que era a demanda das pessoas e conseguir categorizar isso. Enfim, foram vários aprendizados que a gente teve durante o projeto. Inclusive, a plataforma segue online, quem quiser acessar para saber o que está sendo dito agora sobre esses temas, pode acessar o Causa Brasil. Mas um dos pontos que ficou claro para nós é que existe um novo fluxo de informação e de comportamento, que ele vem sendo ditado pela população, acompanhado pela mídia e, finalmente, pelo governo. E a prova disso é se a gente pega, está um pouco escuro aqui, mas basicamente o que diz esses recortes. A gente tinha um primeiro momento onde a mídia retratava essa ida para a rua como protesto e violência. Num segundo momento, então aqui, ó, manifestantes deixam rastro de vandalismo na região central de São Paulo. Em seguida, o discurso muda e ele passa a ficar já um pouco mais neutro, tendendo para um lado positivo de quem estava nas manifestações. E se a gente pegar e analisar o que o governo fez, e a Dilma lançou lá os 5 pactos, comparar com os itens que foram os mais falados no Causa Brasil, a gente vê diretamente uma ligação entre um e outro, entre o que foi mais comentado pelas pessoas e o que de fato existiu no plano de governo da presidente. E a gente teve a confirmação disso num outro evento no PEF, onde a gente apresentou o Causa Brasil e uma pessoa da SECOM se levantou e disse, de fato, para a gente montar a plataforma da presidente, a gente se baseou muito na ferramenta de vocês. O que para nós, então, aquele desejo, né, de cidadão de conseguir fazer a diferença num momento tão importante do Brasil, foi espetacular. E a gente analisou e consegue apontar várias vantagens em relação ao método que a gente criou em relação às pesquisas tradicionais, seja pela velocidade, jamais uma pesquisa ia ser tão instantânea para analisar isso, pela espontaneidade, porque as pessoas não se sentem constrangidas, elas estão no seu habitat e vão se manifestar, e a partir da manifestação espontânea dessas pessoas que a gente analisa, pela amostragem, a gente tem um país extremamente social, considerado pelo Wall Street Journal a capital universal do social media, há um tempo atrás. A gente tem a possibilidade de segmentar por temas, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa de um jeito muito mais divertido, com games, por exemplo, onde as pessoas, inclusive, nem percebem que estão sendo pesquisadas. E o que a gente pensou, depois de fazer o Causa Brasil, putz, por que a gente não leva adiante esse conceito, toda essa inteligência que a gente desenvolveu para esse momento do país? E se a gente quisesse, de repente, cortar por segmento, ou por um tipo de produto, ou por uma marca específica, será que a gente não conseguiria ter essa inteligência, assim como a gente analisou os protestos, para marcas? E foi... Travou? E foi a partir daí, então, que a gente viu que tinha a possibilidade de criar uma startup, uma empresa. Foi aí que se criou a Bloom, que é uma empresa de pesquisa digital. E a gente já tem, inclusive, alguns cases onde o conceito do Causa Brasil está exatamente espelhado para marcas.
a gente tem o espelho da beleza do Boticário, onde pega exatamente o desejo das pessoas em relação à beleza. Não só se elas estão falando de produtos de beleza, mas sim desejos. Eu gostaria de sair com batom, queria muito aquele novo creme. E a gente tem um exemplo claro de como é diferente entender a conversa e participar da conversa do que, de repente, forçar uma barra numa conversa. Em setembro do ano passado, teve uma série da Globo chamada O Sexo e as Negras, e todo o elenco foi no dia seguinte, na semana de estreia, falar no programa da Fátima Bernardes, e a gente percebeu que um tema que normalmente não aparecia no Espelho da Beleza, que é cabelo afro, começou a bombar ali. E a gente prontamente começou a gerar conteúdos e provocar mais esse tema nas mídias proprietárias do Boticário, inclusive relacionando produtos e promoções a esse tema. O que aconteceu de resultado? Durante esse período, a gente conseguiu dobrar o tempo de permanência no e-commerce e na plataforma de conteúdo. A gente teve 8 vezes mais page views, um engajamento 20% maior, 20% mais cliques, e o principal, a gente conseguiu dobrar as visitas no site, no e-commerce do Boticário. Então, o que a gente percebe? Que é um grande aprendizado. A gente está migrando, o marketing passa a migrar de um cenário onde, essencialmente, se falava, se discursava, para um cenário onde a gente realmente está conversando. E até onde ouvir, muitas vezes, é mais importante do que falar. Entender o que as pessoas querem, entender o comportamento delas, para daí tomar uma atitude, acaba sendo muito mais importante. E para fechar, em cima de umas aspas do cara que inventou o conceito de sociedade em rede, a gente acredita, a gente é muito entusiasta nessa nossa nova realidade de uma sociedade totalmente conectada, de formas de pesquisas que são muito mais abrangentes, divertidas, democratizadas e transparentes. Então, a gente é super empolgado com isso, é realmente o que a gente acredita que vai ser o futuro, e a prova a gente tem tanto de questões como Causa Brasil, como o que a gente vem fazendo para outras marcas. Muito obrigado.